Uma boa tarde para todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Fé. Em 2020 nós iniciamos este nosso programa, no tempo da pandemia, uma maneira também de estarmos um pouquinho mais próximos. O padre estava ainda em Macaé, era pároco da paróquia Nossa Senhora da Glória em Macaé. O tempo passou, a pandemia foi sendo, de certa forma, também compreendida por nós. Começamos a voltar à normalidade dentro do possível, né? E o programa foi suspenso, né? Nós paramos aquelas nossas atividades que, no fundo, eram um pouquinho uma oportunidade que tínhamos de falar sobre a nossa fé, de termos uma conversa, ainda que unilateral, né? O padre falava, mas juntos, de certa forma, tomávamos um café da tarde uma vez por semana, e conversávamos um pouquinho sobre alguns aspectos da nossa vivência cristã, sobre a nossa fé, né? Enfim, hoje, às vésperas agora desse nosso ano de São José, aqui na área pastoral de Santo Antônio, em Jaguarembé, penso que seja uma bela oportunidade de retomarmos um pouquinho esse nosso programa. Enfim, vamos agora à nossa vinheta e já o padre explica um pouquinho melhor qual vai ser o objetivo desse nosso projeto, dessa retomada desse nosso projeto. Bem, antes de mais nada, aos que nos acompanhavam já desde 2020, lembram que o padre sempre tomava alguma coisa com os senhores nas tardes das quartas-feiras, né? Enfim, hoje eu tenho aqui apenas para mostrar aos senhores uma caneca que eu ganhei nessa semana, nestas comemorações do meu aniversário. Em segunda-feira o padre ficava um pouquinho mais velho. Bem, com esta caneca que eu mostro aos senhores, agradeço a todos aqueles que não só estiveram presentes nas celebrações da ação de graças do meu aniversário, na comemoração, na confraternização que fizemos logo após a Santa Missa, os tantos presentes que o padre recebeu nesta semana. Não posso mostrar todos. E pensando bem, quem sabe um dia eu possa fazer um dos cafés com fé, mostrando um pouquinho tudo aquilo que o padre ganhou. Enfim, ou, por que não, a cada semana mostrar alguma coisa. Mas penso que esta caneca traduz um pouquinho tudo aquilo que o padre sentiu e sente nesta semana, né? A gratidão, né? O meu muito obrigado por todos aqueles que se fizeram presente, que rezaram pelo padre e continuam rezando. Enfim, não que essa caneca seja melhor do que qualquer outra manifestação de carinho, mas eu penso que ela, com essa palavra, acaba resumindo bem o sentimento destas semanas. O que eu penso sobre o Café com Fé, essa retomada, né? Estamos aí para começar, como já mencionei, né, o nosso ano de São José. Estamos em alguns dias, vamos iniciar na nossa área pastoral esse ano dedicado a São José, pedindo a ele que proteja a nossa igreja, que proteja e que dê esse gás necessário, esse ânimo de buscar sempre o Senhor com todo o empenho da nossa alma, né? Ele que é protetor da igreja, porque foi protetor também da chefe da Sagrada Família, daquele lar bendito onde José, Maria e Jesus habitavam. A igreja sempre viu, falava isso na última segunda-feira, a igreja sempre viu na figura de São José, nesta vocação para cuidar do Filho de Deus, também uma vocação para cuidar de toda a igreja. Por isso, quiséramos nós que esse próximo ano, que estes próximos meses, nós intensificássemos a nossa devoção a São José, que nós compreendêssemos ainda mais com quanto amor o Senhor nos tem guardado através de tantos patronos que Ele vai colocando ao nosso lado, especialmente este grande santo que o Senhor quis escolher para cuidar da sua casa, né? E nós igrejas, somos também a casa do Senhor, né? O corpo místico de Jesus, do qual Ele é a cabeça, né?
confiamos a São José também as nossas intenções, confiamos também os nossos projetos, confiamos também a Ele a nossa fidelidade, para que sempre mais busquemos o Senhor com esse empenho de quem deseja viver essa única felicidade possível nas mãos de Deus. Ou seja, só Deus é capaz de preencher o nosso coração. Só Deus é capaz de vir ao encontro da nossa alma e de saciar a sede que temos desta felicidade. Por isso, penso que se nesse projeto queremos viver intensamente esse chamado de Deus, esse chamado que Deus nos faz a participar da sua família, que é a família da igreja, né? Ou seja, a família dos cristãos, dos filhos de Deus congregados numa mesma assembleia, né? Lembremos aí um pouquinho da eclesiologia, né? Igreja significa, vem ali aquele termo grego, eclésia, que de certa forma se traduz como assembleia dos convocados, assembleia daqueles que são chamados a participar de uma mesma reunião, né? A igreja sempre trouxe esse termo eclésia, depois traduzido para o latim, traduzido para a nossa língua como igreja, né? A igreja sempre trouxe esta verdade, esta palavra, esta realidade muito presente como uma reunião a congregação dos filhos de Deus, né? Então, se queremos nos confiar ao Senhor, se queremos crescer nessa intimidade com Ele, se queremos que São José interceda pela igreja da qual nós fazemos parte, somos esse tijolo que constrói a igreja, nada melhor do que conhecer um pouco mais a nossa fé. Nada mais do que intensificar também o nosso conhecimento sobre a realidade que é viver ao lado de Deus, né? Ao lado de Deus já agora, porque a fé e a esperança nos levam à execução desse amor entre nós, ou seja, as virtudes teologais que nos colocam diante já agora dessa realidade sobrenatural, né? Pela fé nós esperamos já a realização do reino, né? Pela fé nós esperamos, aguardamos que as promessas de Deus se cumpram, e pela fé e pela esperança nós colocamos e buscamos viver essa caridade, esse amor sobrenatural que o Senhor infunde nas três virtudes teologais no nosso coração a partir do batismo. Queremos, portanto, né, intensificar a nossa oração, intensificar a nossa dedicação ao Senhor, nos colocar ainda mais na sua presença e, para tanto, penso que conhecer a nossa fé, conhecer a realidade a qual o Senhor nos chama, é um passo fundamental nesse período, né? Por isso, gostaria de propor aos senhores, nas próximas semanas, do nosso Café com Fé, do nosso programa semanal, que pudéssemos estudar um pouquinho o catecismo, né? Aquele livrinho amarelo que todos nós temos em casa, eu tenho até uns adesivos aqui, aquele livro amarelo que nós temos em casa, 1992, a primeira edição, né, desse novo catecismo, que pudéssemos ler à medida que as semanas vão passando, sem pressa, sem afobação, ler, conversar um pouco sobre, não digo todos os pontos, mas sobre os pontos gerais mais importantes a nossa consideração na leitura do catecismo. Bem, penso que há de ser muito proveitoso a nossa devoção, conhecermos um pouquinho mais a nossa fé através daquilo que a igreja nos ensina, né? Nos dá como de certa forma, um resumo de tudo aquilo que convém ao nosso coração, que ela nos ensina a aprendermos e a esperarmos nessa relação com Deus, através também dela, que é sacramento de salvação, né? Que Deus quis colocar à nossa disposição. Bem, podemos lembrar também que nós temos um outro livro, né? O Yucat, que foi editado em 2011. Esse livro aqui, ele na verdade é uma maneira de resumir o catecismo, em alguns aspectos de pergunta e resposta, né? Algumas temáticas que são, na verdade,
propostas como perguntas e uma breve explicação que sempre faz referência ao catecismo propriamente dito. Sobre o catecismo, já que estamos agora numa situação de introdução desse nosso projeto, consideremos um pouquinho a história dele, né? Recordemos que o Concílio Vaticano II termina em 1965 e 20 anos depois, em 1985, o Papa João Paulo II convoca um sínodo na cidade de Roma, no qual o tema precisamente era uma recapitulação, uma retomada daquelas conversas, daqueles projetos iniciais do concílio, de como um modo de certa forma, rever tudo aquilo que foi proposto e como tinha sido até então, até 85, colocado em prática pela Igreja as propostas fundamentais do Concílio Vaticano II. Então, o Sínodo de 85, agora estamos para celebrar mais um sínodo que o Papa Francisco convocou, o tema desta vez é a sinodalidade, e 85 foi, de certa forma, uma recapitulação, uma revisão de como tinha sido colocado em prática o Vaticano II, o Concílio Vaticano II. E uma das coisas que aparece, então, nesse sínodo de 85, é precisamente esse desejo dos padres sinodais de que houvesse uma atualização no catecismo da Igreja. E nós recordamos muito bem, no século XVI, o Papa Paulo III havia convocado o Concílio de Trento, que de certa forma pretendia esclarecer determinados assuntos da fé católica, da Igreja, e esse concílio, que termina em 1563, propõe um catecismo, né? O catecismo do Concílio de Trento, de certa forma chamado aí do catecismo de Pio V, mas mais conhecido como o Catecismo Romano, ele foi promulgado, ele foi publicado em 1566. 1566. Então vejam que até 85, mais de 400 anos já se haviam passado e era o mesmo catecismo até então que nós líamos, nós estudávamos, nós tínhamos como um material oficial da Igreja sobre a sua fé. É verdade que o Papa Pio X havia feito em 1912 um catecismo um pouco que resumido, talvez poderíamos chamar de IUCAT do século XX, não sei, né, mas era um catecismo de perguntas e respostas que é conhecido por nós como o Catecismo de São Pio X. E ele resume a doutrina cristã, resume um pouquinho o Catecismo de Trento, isso em 1912. Mas de certa forma, fazia referência ao mesmo catecismo. Né? E, se não nos escape esta verdade, que uma das propostas do Concílio Vaticano II, talvez a primeira e fundamental, era fazer com que a Igreja revisse o modo de transmitir, de expressar, de falar dela mesma, da fé, de como a Igreja se apresentava no meio do mundo, e por isso era fundamental atualizar o discurso, atualizar a mensagem. Veja, o Papa João Paulo II, quando promulga o catecismo em 1992, esse catecismo, que em 85 ele é pedido pelos padres, em 92, em 86 começam os trabalhos, em 92 ele é publicado. 6 anos de trabalho para reformular o catecismo. E o Papa João Paulo II, na carta que abre o catecismo, que de certa forma que é a promulgação na Constituição Apostólica Fide e Depositum, o Papa fala precisamente disso. Olha, nós não queremos trazer uma doutrina nova. Ao contrário, nós sabemos muito bem que a maneira que nós temos que hoje apresentar a fé precisa de inovação, precisa de atenção, precisa desse
de se atualizar-se aos tempos modernos, né? Mas sem perder o essencial da fé, porque a fé é única. A fé de hoje é a fé de 1500, é a fé do ano 1000, a fé dos apóstolos no início da igreja, né? A nossa fé é apostólica. Mas o jeito de dizer, o jeito de falar, o jeito de anunciar, cada tempo tem as suas exigências. E por isso era importante, era fundamental que nós tivéssemos uma atualização desse discurso, um modo novo, um modo atualizado de falar aquilo que nós, de falar, de repetir aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos com a nossa fé. Bem, esse catecismo foi publicado, portanto, em 1992 e ele está composto de 4 partes. O Papa também nessa Constituição Apostólica, ele nos vai falando que o Catecismo de 92, o Catecismo amarelinho, ele faz uma referência ainda à mesma estrutura do Catecismo de São Pio V, né? Ele articula, de certa forma, o credo, a Sagrada Liturgia, o agir cristão e a oração cristã. Essas são as 4 partes do novo catecismo. O credo, que é a nossa profissão de fé, a Sagrada Liturgia com os sacramentos em primeiro plano, o agir cristão que se expõe aí através dos mandamentos, né, uma exposição através da lei de Deus, e por fim a oração cristã, que é uma colocação, uma modo de colocar em prática aquilo que foi visto até então, né? O mistério cristão é objeto da fé, a primeira parte, é celebrado e comunicado nos atos litúrgicos, na Sagrada Liturgia, a segunda parte, está presente para iluminar e amparar os filhos de Deus em seu agir, terceira parte, e fundamenta nossa oração, cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso e constitui objeto de nossa súplica, de nosso louvor e de nossa intercessão, a quarta parte do Catecismo. Bem, não quero me alongar demais nessa introdução, quisera apenas fazer esse convite de que nós pudéssemos, a partir de agora, nos encontrarmos pelo menos uma vez por semana, né? Especialmente às quartas-feiras, às 4 horas da tarde, enfim, salvo alguma dificuldade em alguma semana, e, enfim, vamos ter alguma alteração. Mas, a princípio, deixamos marcado às quartas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o nosso encontro. E vamos vendo um pouquinho de cada vez as 4 partes do catecismo. Enfim, se os senhores tiverem em casa, convido a que possam fazer uma leitura prévia de alguns números, né, que a gente vai de certa forma abordar nos nossos programas semanais, mas se não tiver o catecismo, até mesmo a internet, posso deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link no próprio site do Vaticano, né, que nós podemos encontrar ali a versão portuguesa do catecismo, para que todos possam ler e todos possam ter conhecimento desse importante instrumento de evangelização e de enriquecimento da nossa própria fé, né? Quais são os detalhes, quais são os argumentos que a Igreja nos propõe como artigos de fé, né? Aqui está um belíssimo documento que vale a pena a nossa consideração e, a partir de agora, se Deus assim nos permitir, faremos também faremos algum estudo e algumas considerações sobre este documento e sobre a nossa vivência cristã. Convido os senhores a embarcar conosco nessa viagem, mas também, na próxima segunda-feira, iniciarmos solenemente o nosso ano de São José, confiando a ele a intenção de todo este ano e, especialmente, a intenção também deste nosso projeto, para que possamos enriquecer a nossa fé e amar ainda mais a Jesus, como ele, São José, nos há de ensinar, pelos olhos maternos também da Virgem Maria. Bem, que Deus vos abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos por aí.